estão abençoados lá para serem ministrados em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Com quem devo me relacionar no corpo de Cristo? Com quem devo me relacionar no corpo de Cristo? A igreja, quem é ela? Aleluia. Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos capítulo 8, verso 29. Amém? O texto diz assim: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Essa é a igreja, né? Nós somos, como está o texto ali, pode deixar o texto aí, porquanto aqueles que antecipadamente conheceu. A igreja somos nós, somos aqueles que Deus, de maneira antecipada, e não tem nada a ver com predestinação, tá? Nós não cremos nessa linha teológica de que alguns foram predestinados a serem salvos e outros, né, Deus já predestinou para irem para o inferno, né? Então aqueles que foram predestinados para a salvação, em algum momento da sua vida, vão aceitar a Jesus e nunca mais perderão a salvação. Essa é a teologia da predestinação, né, como salvação. Não é isso que o texto está dizendo ali, ainda que pareça isso, não é, mas não vou também entrar em detalhes sobre isso. Aqui está falando de predestinação com relação ao posicionamento da igreja, né, que Deus predestinou um povo para ser a sua igreja, para tomar essa posição que Deus já tinha estabelecido na eternidade, semelhantes à imagem de seu Filho. Essa é a igreja, com quem devo me relacionar no corpo de Cristo? Com gente que tem características de igreja, né? Para serem semelhantes à imagem do seu Filho. Pessoas que são conhecidas por Deus antes, né? E são semelhantes à imagem do seu Filho, Jesus. Então, essa é a igreja, né? Pessoas que, tirando os novos convertidos, que são novos convertidos, e precisam ser disciplinados, ou discipulados, melhor, discipulados no caminho do Senhor, e serem ensinados pelo Senhor, para andarem conforme aquilo que Deus tem para cada um de nós. E esses nós precisamos ter um pouco mais de paciência, mas não podemos deixá-los à mercê de qualquer lobo devorador, né? Qualquer ensino teológico horroroso. Nós temos que ter zelo com novos convertidos, temos que nos aproximar deles, temos que instruí-los, temos que mostrar a verdadeira doutrina bíblica, né? A gente precisa fazer isso no nosso dia a dia. Então é papel seu, papel nosso, de observar quem é novo convertido, quem tem dificuldade, e introduzi-los ali, né, no convívio da igreja, ensiná-los corretamente quem é Jesus, a obra de Jesus, a obra do Espírito Santo, a obra do Pai, né, como a igreja, no modo geral, tem algumas características da igreja no modo geral, universal, e tem características de uma igreja específica. Aqui eu faço parte, não são duas igrejas, né? Mas tem uma parte do corpo que eu faço parte, que eu estou inserido. Aqui nós temos as nossas maneiras, né, de conduzir o ministério, que são diferentes, talvez, de uma outra igreja que tenha na cidade, de um outro ministério que haja na cidade. Então, qualquer pessoa pode se encaixar em algum ministério, que Deus tem colocado ministérios aí, né, para isso. Não deveria ter, mas tem.
para que as pessoas que têm os seus problemas de ego possam entrar lá e serem curadas lá naquele lugar, né, no princípio que elas chegarem lá. Então, eu preciso saber as regras gerais bíblicas da Igreja Universal, eu preciso saber no dia a dia aqui como a igreja lida com as coisas, como que é aqui a liderança de pastor, como que é aqui cada ministério, o que é cobrado, o que nós cremos, o que nós entendemos, sobre muitas coisas na Bíblia. Então, há muitas diferenças entre outros ministérios, diferem, e eu posso orar para que Deus me coloque no lugar. Uma vez que Deus me colocou no lugar, eu preciso mesmo andar conforme aquilo, irmão. Eu preciso ser uma bênção, não adianta, porque se eu não fizer isso, eu só vou sofrer. É o caso de Jonas, eu só vou sofrer, vou fazer minha casa sofrer, vai dar tudo errado, irmão. Então, a partir do momento que eu entrei, cheguei e comecei a conhecer, eu preciso me envolver, né? Já falei, eu já fiz parte de outros ministérios lá, fui lá para Anápolis, e eu cheguei lá, eu dei problema lá. Então, eu dei problema, porque aqui eu tinha uma maneira, aqui eu tinha um jeito de igreja, aqui eu tinha um jeito de culto, aqui eu tinha um jeito de louvor, né? Aqui eu tinha um jeito de vigília na época, né? Eu lembro que eu saí daqui no auge da vigília, que a gente vivia lá na Rua Amazonas, assim, eram maravilhosas as vigílias, né? E eu cheguei lá em Anápolis, eu quis fazer uma vigília. Olha como é que é as coisas. Eu cheguei lá, e aí passou um tempo, eu comecei a me aproximar, me envolvi mais. Aí eu falei, pessoal, lá a gente fazia vigília, eu queria fazer vigília, que estava voando, né? Primeiro amor. Eu falei, queria fazer vigília aqui. Não, vamos fazer então. Aí marcaram sexta-feira, mesmo horário daqui. Eu fiz tudo igualzinho, mesmo horário, sexta-feira, 11 da noite. Entramos no templo. Aí estava todo mundo, estava o pastor, estava a pastora, uma galera lá e tal. Aí eu falei, apaga as luzes. No que eu falei, apaga as luzes, a pastora estava na minha, ela arregalou uns olhos desse tamanho assim. Mas eu nem percebi na hora, né? Mas eu vi que ela mudou de semblante, mas eu nem levei em consideração. E aí, porque para eles apagar a luz era um problema ali na vigília. Mas eu queria fazer tudo conforme eu fazia aqui. E aí, os dias foram passando, eu estava com o coração preso aqui. Olha para mim aqui. Meu coração estava preso aqui na Rua Amazonas, ainda era igreja evangélica, cristã, presbiteriana, porque eu amava muito a igreja, eu estava muito ligado com ela. Então, lá eu queria replicar o que era aqui. E foi uma desgraça. Eu comecei a perturbar os pastores da igreja. Eu comecei a cobrar coisas, falar. No meio da reunião, eu levantava, mas... Aí até que um dia eles me chamaram, sentaram. Senta aqui, filho, vamos conversar. Lá é São Paulo, lá é a tua cidade, lá é a igreja que você fazia parte. Agora você está aqui em Anápolis. Tem outra igreja, outra maneira de conduzir. Aquele dia que você fez isso, a gente não gostou. Aquele dia, aí eu fui caindo na cadeira, eu fui percebendo. É verdade. Estou dando trabalho para os pastores, estou atrapalhando a igreja que eu cheguei. E aí eu fui para casa, eu morava num apartamento assim, perto da igreja, morava sozinho. Eu tinha acabado de comprar um aparelho de som, eu coloquei a música do Antônio Cirilo, A Tua Presença é Real. Eu coloquei um colchão assim, bem embaixo do som, assim, na sala. Tinha os quartos, eu nem usava os quartos. Eu ficava na sala, num colchão, tinha televisão. E aquela noite eu deitei no colchão e chorei a noite inteira. Saudade daqui, ao mesmo tempo, magoadíssimo, né? Tomei uma baita de uma bronca. Nunca tomei bronca na igreja. Magoadíssimo, arrebentado. Mas eu amanheci aquele dia resolvido. Procurei os dois, sentei. Domingo à noite, lá no louvor, no culto, eles estavam na frente, eu fui lá, saí, parei de frente para os dois, olhei no olho e falei, me perdoa, porque eu errei. Fiz tudo errado. Vocês estão certos mesmo, de verdade. Deus falou comigo, me perdoa pelo que eu fiz, eu vou ser diferente. Eu vou mudar algumas coisas e tal. Me abraçaram, a gente continuou e foi um bom tempo, tudo tranquilo, graças a Deus. Até chegar o raio do encontro, aí bagunçou de novo. Mas tudo bem, é outra história. Mas eu percebi que eu estava sendo um problema. Então, assim, eu sei que Deus me colocou ali. Porque antes de ir nessa igreja, eu trabalhava no centro de Anápolis, e eu às vezes vinha a pé. Era uma boa distância, do centro até meu apartamento.
uma grande distância. Eu vinha a pé. Tinha muito ônibus, não sabia pegar ônibus ainda, eu vinha a pé. E era legal a caminhada. E um dia eu passei numa praça, assim, tinha uma igreja, era até conhecida no Brasil. Até os pastores lá são conhecidos no Brasil, tá, bem famosa na cidade lá, comunidade de cristãos, tal, vários pastores. Aí eu falei, cara, eu estava visitando aí na igreja, eu vou visitar essa igreja aqui, ela é legal. Aí eu fui lá no culto, passei na porta, vi o dia que tinha culto, aí eu fui no culto dessa igreja. Aí cheguei no culto, tinha 2 pessoas na porta, assim, uma porta grande, uma de cada lado. E eu cheguei e parei assim na porta, assim, as 2 conversando, uma com a outra. E eu parei assim para entrar no culto, e as 2 conversando. E eu queria entrar na igreja. E eu fui estender a mão e tal, elas não olharam na minha cara. Aí eu percebi que não ia mesmo, aí eu peguei e passei no meio das 2, tipo assim. E entrei. Sentei na cadeira, irmão, não veio ninguém falar comigo, ninguém. Louvor, pregação, palavra, cheio de gente, tal, não veio ninguém, uma alma vir falar comigo. Aí eu saí do culto, Deus falou assim, na porta da igreja, assim, ó, esse não é o teu lugar. Aí eu fui, passei em frente a essa igreja que eu fiz parte, pequenininha, aí Deus falou, o teu lugar é lá. Aí eu entrei, fui bem recebido, me abraçaram, e uma bênção, igual era aqui. Falei, bom, aqui é meu lugar. Então, assim, eu sabia que ali era meu lugar, então eu não podia ficar emburradinho. Então, eu fui pedir perdão, me acertei e segui a Deus. E servi ao Senhor naquele lugar ainda, e honrei a Deus naquele lugar, e fui muito abençoado naquele lugar. Então, é isso. É isso. Pessoas semelhantes a Cristo, são essas que têm uma direção, têm uma visão e vão caminhando. Então, essas pessoas eu posso me relacionar. Essas pessoas são a igreja, que são semelhantes a Cristo, que estão pagando o preço, que amam o Senhor, que perdoam, que têm misericórdia, que é tudo isso daí que você conhece de Jesus. Quem são semelhantes à imagem de Jesus? É só você ver como era Jesus, que você vai ver quem é a igreja. Quando eu falo igreja, eu falo de pessoas, não de paredes. Quem é a igreja de Cristo? As pessoas que são semelhantes a Ele, que têm a imagem, do seu Filho Jesus, que refletem a glória dEle, que honram a vida dEle, que caminham como Ele caminha. Então, um novo convertido precisa de ajuda para se encaixar nisso. Agora, quem é velho convertido, tem tempo de caminhada, e ainda não é semelhante à imagem do seu filho, não está nem perto, é um problema para a igreja. Olha para mim aqui, não dá para eu ficar andando do lado dela. Eu tenho que chegar para ela e falar, vem cá, você está fazendo errado nisso. Jesus ensinou assim, assim, assim. E a pessoa não quer nada daquilo. Eu vou continuar andando com ela? Não vou, irmão. Mas tem que ter misericórdia. Pessoas assim, velhas na fé, que não querem ser semelhantes a Cristo, não adianta, irmão. Uma hora ou outra você vai se encontrar enroscado em alguma coisa, porque você insistiu. Lança a palavra, mas não fica ali perdendo o seu tempo, a sua energia, a sua vida, com gente que não quer ser semelhante à imagem do seu Filho Jesus. Isso não é igreja. Repito, novos convertidos eu vou pegar, vou abraçar ela, vai falhar, vai fazer errado, eu vou de novo, e vou um tempo, e vou, até ela entender e conseguir andar sozinha. Amém? Quer falar alguma coisa? Pode falar. Romanos 9, 8. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados como descendentes de Abraão. Então, aquelas velhas histórias, todo mundo é filho de Deus, todos os caminhos levam a Deus, todo lugar tem Deus, todo mundo é filho de Deus. Não é verdade. Infelizmente não é verdade, ou felizmente, mas tomara que todo mundo tome um caminho da cruz, aceite a Jesus e se torne realmente filho de Deus. Mas nem todos os filhos, naturalmente, está falando ali do povo de Israel, que se consideravam como filhos de Deus, por causa de Abraão, mas não se renderam a Jesus, não o aceitaram, não creram nele, pelo contrário, fizeram de tudo para o matar. Então, porque eles se consideravam como filhos de Deus, mas na verdade não eram, Deus enviou Jesus, que morre na cruz e levanta realmente uma igreja, que são os filhos realmente de Deus, através da obra de Jesus. Somente através da obra de Jesus, irmão, é que eu sou filho de Deus, é que eu me torno filho de Deus. Não adianta, quer levar alguém
a ser filho de Deus, leve-o para Jesus, para que ele entenda a obra de Cristo, aceite, confesse a Cristo, no seu coração ela crê, com a sua boca ela confessa, e então ela passa a ser filho de Deus e fazer parte da família dos filhos de Deus, como a Bíblia diz que tem que ser. Essa é a igreja. Então, nem todo mundo é filho de Deus. Então, não adianta eu entrar por esse caminho e não tem como eu compactuar com essas coisas, com essas obras. Tem muito crente que gosta de colocar frases do padre Fábio de Mello, do padre Marcelo Rossi, coloca vídeo, não manda para mim, pelo amor de Deus. Tá? Tenta mandar para mim lá o vídeo da motivacional do padre Fábio, que eu não vou ver, eu vou deletar. Por quê? Porque a gente às vezes vai confundindo, né? Eu tenho... Não preciso falar isso, não sei se eu falo. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que ela prega bastante, uma benção. E aí, vira e mexe, eu passava assim e via ela assistindo pregações da Canção Nova lá, né? Dos padrecos tudo lá, dos padres, lá uma benção, lá um monte de padre. E todo dia esse queridão estava lá ouvindo as mensagens dos padres. E aí dizia, nossa, aquele padre pregou uma mensagem e tal. E estava vendo mais mensagem do padre do que qualquer outra coisa. Com todo respeito aos padres, né? A Igreja Católica, todo respeito, mas não é o que nós cremos. Então eu preciso tomar cuidado para não pegar uma coisa que é muito legal, que eu vi por aí, e tentar colocar na igreja, replicar a frase na igreja, as colocações. Então, tem uma separação. A igreja é aquela que serve a Cristo, aquela que aceitou, que nasceu de novo, que recebeu o Espírito Santo. Tem uma carta que Paulo escreve para Tessalonicenses, ele fala, olha, glória a Deus que vocês se converteram dos ídolos a Cristo. Vocês abandonaram tudo por amor a Cristo. Vocês realmente se converteram dos ídolos para Jesus. Então, eu tenho que deixar tudo aquilo que eu cria, que você cria, e pôr fogo, queimar, me livrar daquilo, cortar essa raiz, esse vínculo, tirar tudo e viver para Cristo. Essa é a igreja de Cristo, que adota Cristo, que abraça Cristo, que ama Cristo, que pega a palavra, que vive a palavra, que se alimenta dela. Então, são os filhos da promessa, que aí passam a ser considerados descendentes de Abraão pela fé, como nós, como você, como aquele que é agora salvo em Cristo. Através de Cristo se cumprem as promessas que Deus fez para Abraão, mas Cristo é muito maior do que Abraão. Abraão recebeu só uma promessa. Então, essa é a igreja, com quem devo me relacionar no corpo de Cristo. A igreja, quem é? Então, essa daí é a igreja, não só pessoas que parecem que fazer parte, mas realmente que nasceram de novo, que têm uma aliança com Cristo, que você sabe que vivem a palavra do Senhor, que tem compromisso, que tem o Espírito Santo, que tem a Bíblia como regra da sua vida. Essa é a igreja do Senhor Jesus na terra. Hebreus capítulo 2, verso 9 a 12. Hebreus 2. Hebreus capítulo 2, verso 9. Observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, Jesus. Por um momento em que ele encarnou, que ele nasceu no ventre de Maria, então ele nasceu como homem, automaticamente Deus estava colocando numa categoria inferior aos anjos naquele momento da sua vida, como homem, porque ele encarnou, é o tempo da sua humilhação, a Bíblia diz. Então ele viveu 33 anos como homem, e tinha que ser um homem para vencer, como homem. Então, esse é o tempo da humilhação, um momento feito menor do que os anjos. Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte. Então, depois que ele morre e ressuscita, então ele foi coroado de honra e de glória. E quando ele entrou no céu, depois da sua, na sua ascensão,
ele é reconhecido com a sua glória, ele é glorificado por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. Então ele experimentou a morte. Verso 10. Ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, tornasse perfeito, por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Então veja que tudo que Cristo fez foi para que houvesse uma igreja, né, de verdade, de filhos de Deus, né, através de toda a obra que Jesus realizou durante a sua vida, né, e a sua crucificação e a sua ressurreição. Verso 11. Assim, tanto o que santifica quanto os que são santificados advém de um só. E por essa razão Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele declara: vou anunciar teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Volta no verso 11, por favor. Veja, toda a obra que Jesus fez foi para poder chegar diante do Pai, né, e dizer assim: olha, eu tenho aí um povo, para quem eu vou anunciar as tuas grandezas, a tua glória, o teu amor, a tua misericórdia. Ele fez uma obra maravilhosa, né, e aí ele, tanto que um só, e por essa razão Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Irmão, imagina Jesus chegando diante do Pai, com toda alegria, e dizer: olha, eu realizei uma obra, para poder ter o prazer de entrar aqui na tua presença e dizer: eu tenho irmãos agora. Ele veio falar do Pai no meio dos irmãos e foi para lá diante do Pai falar: olha, tá vendo lá? Ele não se envergonha. Ele podia chegar diante do Pai e ter vergonha de mim por algumas coisas que eu faço, que eu falo, que eu penso, mas ele não se envergonha de chegar ao Pai e falar: pai, é meu irmão. A obra que eu fiz foi por ele, foi por ela. E às vezes nós temos vergonha de declarar: nós somos de Jesus. Jesus é o meu Senhor. Alguém chega lá e fala: você é crente, né? Não, então, eu estou indo lá, comecei aí, o pessoal me chamou lá para ir, eu fui lá, conheci lá, mas eu não sou muito, com vergonha de falar que ama Jesus, que é apaixonado por Jesus, que nenhuma situação te constrange de falar que eu sou de Cristo, eu fico com Ele, eu escolho Ele, Ele é o meu Senhor. Você é crente, hein? Dá dízimo na igreja? Não, eu não dou dízimo, eu vou lá, mas eu não dou, eu nem creio muito naquelas coisas, não, você fala umas coisas, eu vou lá, eu ouço uma música. Vergonha de assumir, e ele não tem vergonha. Por essa razão, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ô pai, tem um irmão lá que está passando por dificuldade, morri por ele. Então, olha para mim aqui, uma coisa básica, irmão. Jesus não é teu pai. Você entende isso? Ele não é o meu pai. Meu pai é o Pai celestial. Tem um pai, que é Deus. Jesus é nosso Salvador, Senhor da nossa vida, nosso irmão mais velho. Você tem dificuldade com isso, eu sei, né? Você fala: entender isso, né? De chamar Jesus de irmão. Chama de Senhor, então, chama de amado, chama de outra coisa, se é dificuldade para você. 1 Coríntios capítulo 3, versos 5 a 10. Quem é, portanto, Apolo, e quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viestes a crer. Isso conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Até o verso 10. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. O que planta e o que rega ministram de acordo com um propósito, e cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho.
porquanto nós somos colaboradores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói. Então, essa é a igreja do Senhor, né? Cada um na sua posição, cada um no seu ofício, cada um no seu chamado, crendo na obra do Senhor. Nem todo mundo é filho. Às vezes a pessoa chegou na igreja hoje, vem 3, 4 cultos, vem um mês, mas não aceitou a Cristo ainda como o Senhor da vida dela. Ela ainda não é filha, não é igreja ainda, está num processo, até eu levá-la a entender. Então, irmão, é responsabilidade de quem é filho, de quem é igreja, de quem de quem já está na caminhada, quem aceitou a Jesus, quem está aí servindo ao Senhor, envolvido no reino dele, debaixo de aliança, debaixo de cobertura, não importa o que dizem para você, não importa o que falam por aí. Irmão, quem tem cobertura espiritual tem bênção, quem tem paternidade tem unção, quem tem paternidade, quem tem cobertura, tem prosperidade na vida, tem unção, tem bênção. Então, esse é o caminho, nós queremos aqui, nós queremos nisso, em cobertura espiritual, paternidade espiritual. Então, quando eu vivo debaixo disso, eu tenho a bênção do Senhor, eu tenho unção, eu tenho prosperidade. Eu passo dificuldades, mas eu tenho prosperidade. Deus abre porta, faz milagre. Deus me salva, Deus me resgata. Porque eu tenho paternidade, tenho cobertura, eu vivo debaixo disso. E é tão bom viver assim. Então não importa o que dizem por aí, as coisas que ensinam, as besteiras que falam por aí, tem que sentar e ver o texto bíblico até o final, não é um verso. Então, viva isso. E a partir disso você vai instruir o outro, olhar, chegou um novo, eu vou pegar essa pessoa e vou tentar levá-la até se tornar alguém da família mesmo de Cristo, da família de Deus, em unidade mesmo, família de Deus, como a Bíblia diz, como Paulo fala sobre isso aos Efésios, sermos família de Deus, irmãos uns dos outros em Cristo Jesus, salvos, confessou, entendeu a obra de Cristo, aceitou, confessou. Irmão, Paulo diz assim, olha, com a boca se confessa para a salvação, e com o seu coração crê. Então não adianta a pessoa só confessar com a boca por confessar, por conveniência, porque está no meio dos outros, porque para não ficar constrangida, vai repetir. Não, eu preciso falar, eu preciso ensinar, eu preciso ministrar a obra de Cristo para as pessoas novas convertidas. Eu preciso olhar, observar, está chegando, é uma família, eu preciso instruir aqui uma família no caminho do Senhor, até transformá-los em Cristo, como família de Deus também, e incluí-los. Esse é o papel da igreja, estabelecer isso, novos convertidos. A gente está falando de discipulado aqui, sobre tudo isso aqui é discipulado, então eu preciso fazer isso. Então não é todo mundo que chegou na igreja, que alguém fala assim, está indo lá na igreja. Tudo bem, eu posso ir na igreja há 10 anos. Se eu não conhecer a Cristo pessoalmente, não crer nele no meu coração e não confessá-lo, eu não sou filho de Deus. Eu posso ir na igreja há 10 anos, irmão, mas eu continuo sem ser filho de Deus. Como pode isso? Pode, porque eu não me posicionei, porque eu não entendi. Falta de entendimento, irmão, é terrível. Porque eu não conheço a obra da cruz, eu não conheço a palavra. Então, e é isso. Se eu não tiver contato com a palavra, eu estou fazendo tudo errado na minha vida. Eu tenho certeza que se eu tomar decisões na minha vida, em qualquer área, sem conhecimento da palavra, tudo que eu fizer está errado. Porque eu preciso conhecer a palavra. Então eu sou crente, sou da família. Então quem é a igreja? São aqueles que aceitaram a Jesus, que entenderam a obra da cruz, confessaram, creram nele, entregaram a sua vida para ele, agora estão inseridas, nasceram de novo, estão no corpo de Cristo, agora são família de Deus. Essa é a igreja. Mas a pessoa vai lá na igreja lá, faz 5 anos e não muda. Não muda porque ela não conheceu a Cristo. Ela não teve uma experiência pessoal. E alguém quando fala assim, a igreja não salva ninguém. Nesse aspecto é verdade. Eu vir na igreja não me salva. Agora, quando eu conheço o dono da igreja, tenho uma experiência com ele, conheço a obra dele, tenho intimidade com ele, aí eu estou salvo. Aí a igreja me protege de muita coisa, sim. A igreja é uma bênção para isso. Então, quem é a igreja? Quem são os filhos? São esses, que se assemelham a Cristo, que pagam o preço, que vencem o pecado na sua vida,
Tem alguma área na sua vida que você precisa vencer? Busque, ore, clame a Deus, pague o preço. Vá para a palavra, vá para a oração. Você vai ver que Deus vai te dar vitória nessa área, irmão. Já deu em muitas na minha vida, né? Muitas. Quando eu fui para Ele, paguei o preço em oração, busquei a Ele. Então, não foi o meu preço que eu paguei, não foi porque assim, eu quis aquilo mudar na minha vida. Ele muda, Ele liberta, Ele cura, Ele faz, irmão. Ele é maravilhoso. Porque Ele olha para o filho e vê, esse é o meu filho, é da minha família, né? E eu preciso, é igreja, e eu preciso fazer algo. Ele faz, irmão. Ele faz. Ele sempre fez, vai continuar fazendo. Então, essa é a igreja, e a igreja constrói, sempre edifica com um fundamento. Tem um fundamento que eu vou edificar sobre ele, e é muito importante isso para a minha vida, né? Edificar, aonde eu estiver na igreja, qual for o ministério que Deus me colocou, eu preciso edificar conforme tem um fundamento. Eu não posso ignorar o fundamento que está ali na igreja ali, seja no louvor, na dança, no ministério pastoral, no ministério infantil, tem um monte de coisa que você pode querer fazer que é legal, mas eu preciso ver, esse fundamento aqui, o que eu vou edificar, bate com o fundamento que eu tenho ali recebido? Não, não bate, então eu não posso edificar, por mais legal que pareça, eu não posso fazer, eu não posso ficar lá, né, eu vou fazer, porque eu vi, é legal, dá certo, não é assim que funciona, a igreja não é assim, né? E é por isso que nós temos problemas às vezes, porque nós somos cheios de ego, cheios de orgulho, cheios de vontades, e nós não nos submetemos, aí temos problema por causa disso, né? Então é isso. Ninguém quer falar alguma coisa? Estou falando demais, já faz mais de uma hora. Ninguém quer falar nada? Fala alguma coisa aí, irmão, aleluia. Vixe. O próximo tópico é assim, ó, é bíblico a liderança de homens sobre a igreja? Esse é o próximo tópico, é bem curtinho o tópico. É bíblico a liderança de homens sobre a igreja? Não vou nem ler o texto antes, quero ver a tua opinião. Fala aí, o que você acha? O que você acha não, o que você crê? Eu acho que não está na Bíblia, eu creio. Não é só assim com a cabecinha, não. Fala aí alguma coisa. É bíblico a liderança de homens sobre a igreja? Vai lá, pode falar, está aqui no microfone. Quem? Amém, quem mais? É bíblico a liderança de homens sobre a igreja? Ninguém quer falar, irmãos? Efésios capítulo 4, verso 10. Só para deixar bem claro, a gente está falando sobre discipulado, né, para as pessoas, quando falam, mas Deus colocou homens, né, Deus, não é de Deus, como é que é esse negócio? Tem homens que são líderes, Efésios capítulo 4, verso 10, aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus. Está falando de Jesus, da obra dele na cruz, para preencher tudo o que existe. Assim, ele designou, pode colocar outra tradução, por favor, corrigida fiel. E ele mesmo, está falando de Jesus, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, né? Volta lá no verso 11, por favor. Isso são funções diferentes, tá? Tem alguns que têm uma função de fazer uma coisa na igreja, outros têm outra função, mas os 5 estão aí dados por Jesus para a igreja. E eu não sou louco de tirar uma coisa da igreja que o próprio Jesus deu para a igreja, né? Então, e outros para profetas, outros para evangelistas, para pastores e doutores, ou mestres. 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esse é o... Vamos ler o 13, vai, até que... Pode pôr no 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé
e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, quando um dia eu me converti, entrei na igreja, e lá já tinham pessoas que Deus colocou ali para liderarem, né, que Deus estabeleceu a igreja e confiou a esses homens a condução de determinadas igrejas ou ministérios, né? E quando eu cheguei ali, eu precisava muito de instrução, eu precisava muito entender sobre fé, eu precisava muito ser liberto, eu precisava muito conhecer a palavra, eu precisava muito de carinho, de atenção, de paternidade, de cuidado, de consulta, precisava de um monte de coisa. E eu recebi isso na igreja através da vida de homens e mulheres que Deus preparou para estarem ali, né? Eles já tinham uma boa caminhada com Cristo, já aprenderam muita coisa, até que Deus colocou eles como lideranças da igreja e de ministérios dentro da igreja. Então, isso é completamente necessário. Eu preciso entender, eu preciso me submeter a isso, irmão. Eu preciso me submeter. Então, quando eu cheguei na igreja, tinha lá pastor, que tinha a sua maneira de conduzir a igreja, e era uma bênção, e cuidava da gente, instruía, orientava. Uma coisa que eu preciso entender é assim, que são homens, e às vezes vão fazer alguma coisa que não vai me agradar. Às vezes vão me entristecer, em algum momento vão falar uma coisa mais dura, e isso está tudo certo, irmão. Não tem problema nenhum com isso. Às vezes dói mesmo. Às vezes você vai embora chateado, triste, magoado. Mas como você já nasceu de novo, tem o Espírito Santo, você ora e Deus fala com você, e no outro dia você volta, continua fazendo a obra do Senhor, e amando, e perdoando, e estando realmente junto com aliança, tem que ter aliança. Então, assim, aí eu caminhei um tempo, debaixo de lideranças, de autoridades espirituais que Deus colocou, e até que um dia Deus olhou para mim e falou, agora você vai assumir uma posição. Olha que Deus maravilhoso, misericordioso. Chegamos um dia, não servia para nada, não servia nem para abrir a boca, nem podia abrir a boca. E aí Deus colocou homens e mulheres e pessoas que foram, aqui, arruma ali, vou orar aqui, isso aqui a Bíblia fala, ensina assim, Jesus mandou fazer isso e fazer aquilo, Irmão, quantos de nós suportamos tantas coisas assim na caminhada com Cristo? Fernando? Quantas coisas você engoliu lá atrás, para Deus um dia olhar e falar, agora você vai assumir uma posição, E a gente olha e fala, que a gente também erra às vezes, que a gente passa a entender melhor as pessoas que estão chegando, que estão de baixo, a gente começa a mudar muita coisa, porque a gente passou por todos os processos, entendeu? Então assim, a gente chega lá sem poder nem abrir a boca, aí vai se submetendo, vai aceitando aquilo, vai aprendendo, vai, sabe, sendo transformado por pessoas que Deus colocou ali. Meu irmão, honra o teu líder, ama o teu líder, seja um conceito geral da igreja como pastor, e seja como ministérios, sabe, infantil, adolescentes, jovens, diáconos, louvor, dança, seja qual for o ministério que você está envolvido, honre o teu líder. Ele também tem problema, ele também tem luta, ele também tem dificuldade, ele também tem família, ele também tem conta para pagar, ele também tem enfermidade, ele também tem tudo que nós temos. Agora, quando a gente entende que a gente é igreja, é família, é corpo, a gente vai ajudar. Não adianta, irmão, se eu tomar outro caminho, são líderes que Deus colocou, não vão acertar em tudo, mas com certeza não vão fazer nada de maneira proposital, sendo um erro. Eu tenho aqui um erro, vou colocar para a igreja e eu sei que não existe isso, irmão. O que a gente quer é ouvir a voz do Senhor e tentar ajudar, tentar fazer alguma coisa para o bem da igreja, para a igreja seja abençoada. Não? Esses são líderes, e você não pode se basear em todo líder com alguma referência ruim que você viu, ouviu falar, que você teve no passado. Não, nem todos são iguais, irmãos. Nem todos são iguais. Deus coloca pessoas muito boas na nossa vida para nos orientar, nos abençoar, e é tudo isso que nós queremos. Eu lembro de muitos casos, muitas coisas, muitos dias, mas eu lembro que a gente tinha pastor,
que era um cara que amava a gente, pagava, o pastor Saul na época era uma bênção, pagava o preço, pastor da igreja e tal, e eu lembro que veio um cara de fora pregar, muito eloquente, muito cantor, o cara conhecia de tudo na vida, o cara era um espetáculo. Impactou a igreja, todo mundo impactou e também dividiu a igreja na época. Mas ele era maravilhoso, não sei o que e tal. Então, aí um dia eu estava assim, ele estava pregando escola dominical, eu estava com uma questão pessoal assim muito séria que eu precisava resolver na minha vida. E aí acabou a escola dominical, e aí eu me lembro assim que esse cara saiu assim do lado assim, ó, no corredor, com a Bíblia na mão, e aí eu fui atrás dele, eu cortei pelo meio dos bancos, e eu cheguei nele assim e falei, eu queria falar com o senhor e tal. Ele falou, pode falar, aí sentamos assim na cadeira, eu falei assim, ó, eu tenho uma questão assim, assim, assim. Eu queria saber o que o senhor acha, o que o senhor pode me falar, o senhor é um profeta e tal, olha só. Olha que bobagem, né? O senhor é um profeta e tal, estou vendo aí o senhor. Ele estava com a Bíblia na mão assim, ele fez desse jeito assim, com a Bíblia na mão e fez assim. Ele jogou assim a Bíblia dele na cadeira. Falou assim, então, eu acho que você tinha que fazer isso, isso. E a hora que ele falou isso, aí as escamas caíram dos meus olhos. Eu falei, putz, eu tenho pastor, todo dia comigo, ama a minha vida, cuidou de mim, tem cuidado de mim. E eu caio na idiotice de ir atrás de um cara que é do diabo. Ele falou, eu olhei para ele assim, eu falei, beleza, levantei e fui embora. Porque na hora o Senhor me falou assim, isso aí, é isso que você quer para a tua vida? Você tem pastor que paga o preço todo dia por sua vida. Aí chega um aventureiro qualquer aí, né, e só porque tem eloquência, e fala isso, engana, e você vai buscar um conselho dele. Irmão, levantei e fui embora, esqueci aquilo, né, do conselho dele, não da experiência, do conselho dele, e nunca mais caí nessa, e não caio mais. Então assim, a gente tem pastor, tem liderança, está todo dia, sabe, pagando preço, aí houve, e olha para mim aqui, era do diabo mesmo aquele homem, depois tudo foi desmoronado, foi colocado à luz, Deus veio e mostrou, aquilo quase acabou com a igreja, foi uma desgraça para a igreja. Então assim, é isso, irmão. Tem gente aqui, talvez o seu líder de ministério ama você, que é o melhor de Deus para você, mas você está lá implicando com ele, para com isso. Você tem pastor que ora por você, que te abençoe, tem uma palavra, sabe, é profeta, e às vezes eu estou indo para sentar com qualquer um, né, me dá um conselho. O irmãozinho aqui esses dias foi, não sei por aí, por aonde, aí nas lojas da vida aí, pedir para outros daqui do ministério, para outros pastores orarem por ele, porque está passando por problema aqui na igreja. Olha, e está aqui disponível todo dia para eu vir e falar, eu estou com dificuldade nessa área, quer me ajuda aí, pastor? A gente é assim, irmão, às vezes. Eu fiz isso. Me arrependi. E não faço mais. Então, a liderança da igreja, em cada um Deus colocou. É o líder perfeito dos sonhos naquele ministério? Talvez não, talvez você ache que não. É que você está enganado. É o que Deus mandou colocar ali e vai ficar ali, até que Deus dê uma direção diferente. Mas eu preciso entender, está ali, eu preciso honrar. Se eu honrar, vai ser bênção. Mas tudo que houve, não, eu não concordo. Tudo que houve, não, eu não concordo. Tudo que houve, quem que aguenta isso, irmão? Aí o líder desanima, vai embora, entrega, por quê? Porque ora, experimenta e fala, não, temos uma aliança, vamos fazer junto, vamos aí, vou pagar o preço com você. Experimenta para ver como vai vir a bênção do Senhor para a tua vida. Então é bíblico, esse é o propósito, né, do líder, verso 12, verso 13, são líderes do Senhor de verdade, que ele coloca na igreja. 1 Coríntios 12, verso 27 e 31. 1 Coríntios 12. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar. Então ali, apóstolos,
Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores, que são os mestres lá de Efésios. Depois, milagres, que são os evangelistas, que têm que buscar esses dons para poderem pregar e ganhar almas. Depois, dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. Até onde que vai? Até o 31, 29. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Vai passar o capítulo 13. Então, Deus estabeleceu, irmão, assim para a igreja de Cristo. A igreja funciona assim, ela é um corpo que tem membros e tem lideranças, e cada um na sua posição, vivendo conforme Deus quer, vai fluir e vai ser uma bênção. Vai dar tudo certo quando eu entender meu papel, o meu tempo da vida, o meu posicionamento, o lugar que Deus me colocou, e vai ter um tempo que eu vou servir muito. Aliás, eu vou servir o resto da minha vida, né? Nós vamos servir o resto da nossa vida. Essa é a verdade. Então, assim, mas Deus vai conforme a minha caminhada e o tanto que eu honro, olha para mim, quem gostaria de ser honrado aqui por Deus? Pouca gente gostaria de ser honrado. Tá bom, você não quer ser honrado, vamos mudar a pergunta. Quem gostaria de ter bons amigos aqui na vida? Pouca gente também levantou a mão. Quem gostaria de ter dinheiro aqui na vida? Nem dinheiro você gostaria de ter. Não, você não quer nada. Você quer que venha a morte e a gente acaba aqui, está tudo certo. Não, não é assim. Em nome de Jesus não é assim. Você gostaria de ser honrado na sua vida, irmão? Então honre. Você gostaria de ter amigos? Então seja amigo. Você gostaria de ter... você gostaria de ter bons liderados quando Deus te colocar na posição que Ele tem para você? Então seja um bom liderado agora. Honre teu líder. Você está semeando. Lá na frente você vai ser abençoado. Ele vai te colocar numa posição e você vai ter pessoas que vão caminhar com você de verdade. Agora, se eu sou uma pedra de tropeço, tudo eu discordo, tudo eu sou chato. Imagina quando Deus me colocou lá. O que eu vou ter debaixo de mim? Só pedra de tropeço. Então, irmão, essa honra que a gente precisa ter, estabelecer na nossa vida é verdadeira. Deus traz de volta isso para a nossa vida. Então, honre liderança, entenda que é bíblico, que eles têm um papel da parte de Deus, que há responsabilidade, o peso é grande, somos cobrados primeiro. Quem é líder sabe disso, que primeiro é cobrado, a casa passa por tribulações, a família às vezes passa por tribulações, simplesmente porque você está lá envolvido no ministério, e é real isso, mas Deus dá vitória, claro, sempre a vitória de Jesus, mas vale a pena ser líder, queira liderar o ministério, queira chegar em lugares maiores, mas enquanto esse caminho vai sendo traçado, seja um bom liderado, honre, libere palavra, defenda, se levante contra quem fala mal, mesmo com autoridade, fala, não vai falar mal, não aceito, é meu líder, e está tudo certo, eu amo a vida dele, dela, e vamos embora. É assim que tem que ser. Isso é a família isso é a família de Deus, é a igreja, isso é Cristo. E tem lideranças, Deus colocou, tá? E colocou para ser bênção. Em nome de Jesus, fica de pé, chega de falar. Sei que você não quer falar, também não quero mais falar. Fica de pé aí. Feche os teus olhos por um instante. Senhor, a tua igreja é um corpo, e ela é muito complexa, Senhor, é um corpo muito complexo. É um corpo, Senhor, maravilhoso, é a igreja gloriosa de Jesus. A família de Deus, onde nós fomos inseridos um dia, fomos aceitos, temos dificuldades, temos limitações, mas o Senhor nos introduziu nesse corpo, e fez de nós membros desse corpo, e nós queremos honrar a cabeça que é Cristo, queremos ser realmente, ó Deus, submissos à direção da cabeça, aos passos que a cabeça manda os pés darem mesmo, tocar conforme a cabeça manda tocar, olhar conforme a cabeça manda olhar. Nós queremos ser uma família mesmo, Pai, nós queremos vencer, queremos deixar nossas diferenças de lado, queremos honrar ao Senhor, honrar nossos líderes, entendemos, Senhor, a importância de lideranças que o Senhor colocou na igreja, queremos honrá-las cada dia mais. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda nisso.
Nos ajuda a sermos uma bênção, a sermos semelhantes ao Senhor Jesus, para então sermos chamados de igreja de Jesus, porque somos semelhantes ao Senhor, conhecemos a Tua palavra, conhecemos a Tua vontade, conhecemos a Tua direção, temos intimidade com o Senhor. Ó Deus, nos ajuda em tudo isso, ó Pai, a estarmos congregados mesmo, para vivermos o melhor do que o Senhor tem para nós, nos dons, nas ministrações, na nossa caminhada, Pai, no nosso serviço. Tudo que nós queremos é servir ao Senhor. Não queremos aqui, ó Pai, de maneira nenhuma, Senhor, viver uma vergonha, viver, Senhor, talvez mercadejar, Pai, a Tua palavra, negociar a Tua palavra. Não, nós queremos conhecer a Tua palavra, honrar a Tua palavra, servir ao Senhor conforme a Tua palavra. Nós queremos acertar. Perdoa todas as vezes que nós erramos, ó Pai, nos perdoa nisso. Mas o Senhor sabe que as motivações do nosso coração, Pai, é servir ao Senhor, abençoar a igreja. Ajuda, Pai, cada um de nós nisso, a entendermos isso em nome de Jesus. Dá vitória para aquele que está, Pai, como líder nessa manhã, aqui como liderança nessa manhã, e está passando por dificuldade, por tribulações, ó Deus, por combates espirituais. Dá vitória nessa manhã, em nome de Jesus. Que seja um domingo poderoso do Teu milagre, Senhor, para que eles entendam mais uma vez o quanto vale a pena servir ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, nos guarda de todo o mal, Pai, em nome de Jesus, amém, e amém, amém, amém. Tenha um dia abençoado aí, e a noite seja uma bênção, vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Se tiver uma palavra para alguém aí, e vá em paz até a noite.